Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou! Adivinha por que nós estamos aqui, moçada? Você tá ligado à FAMEMA? É, FAMEMA! Revisão FAMEMA 2022. Bicho, eu não perderia. Tenho certeza que eu posso te ajudar. Aguenta a mão, Paulada já volta. Produção! Roda a vinheta! Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou! E aí, moçada, show de bola? Bicho, quero dizer pra você o seguinte. Você tá chegando aqui com a gente agora? É, você tá chegando? Então inscreva-se aqui no nosso canal. É, moçada, tá cheio de conteúdo, show de bola, para que vocês possam aproveitar de forma intensa. E ó, aproveita, deixa like no vídeo do Paulada, tenho certeza que eu vou te ajudar. E além disso, galera, não esquece não, deixa comentário. Show de bola, adoro responder os comentários para vocês, participar juntamente com vocês desta vida de vestibulando. Moçada, vamos lá? E aí, estão preparados? Vamos para a nossa revisãozinha de hoje? Galera, FAMEMA 2022, lá vamos nós. Galera, é o seguinte, então vamos nós? Vamos só passar aqui para a nossa tela aqui, coisa linda, olha lá, revisão FAMEMA 2022. Galera, então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte, acho que todos vocês que estão aqui comigo, participando agora aqui neste momento, galera, a FAMEMA agora não é mais feita pela VUNESP, quem vai fazer é a Fundação Getúlio Vargas, e claro que dessa forma, acredito que os bancos de questões sejam diferenciados, e portanto não sei se o mesmo padrão da VUNESP será mantida nessa prova. É claro que nós estamos falando de questões discursivas, em que você precisa sempre ter muita atenção, responder aquilo que foi perguntado. E claro, moçada, Paulada montou uma revisão aqui para vocês, show de bola, com vários temas que eu acredito que possam estar presentes na prova. Portanto, essa é a nossa ideia. Vamos socar a bota? Vamos lá. Galera, dá uma olhadinha lá. Primeiro tema que eu quero trabalhar com vocês, bicho, para que nós possamos resolver essa história. Você já está visualizando aqui uma célula, perfeito? Estou destacando aqui para vocês algumas organelas citoplasmáticas. Dentre elas, moçada, nós estamos observando o retículo endoplasmático rugoso, o famosíssimo HAIR, que aqui está presente, estas bolinhas em amarelo que estão aderidas à membrana, nós chamamos de ribossomos, portanto este é o rugoso, retículo rugoso, principal função, está associado com a produção de proteínas, moçada, além de transporte, armazenamento, enfim, você identifica como sendo rugoso. Esta outra parte aqui, claro que são tubinhos que foram cortados transversalmente, mas percebam que nestas membranas que aqui estão sendo destacadas e chamadas de retículo endoplasmático liso, um conjunto de tubinhos membranosos, eles não estão aderidos, consequentemente, aos ribossomos, por isso denominados como lisos. Moçada, importante função de transporte, de armazenamento de substâncias, enfim, existe produção de carboidrato aí dentro, portanto, vários aspectos importantes que nós podemos destacar aqui juntamente com vocês. Posteriormente, você observa uma estrutura membranosa denominada como sistema golgiense ou complexo de Golgi, assim antigamente chamado. São estas cisternas que estão aqui empilhadas. Galera, a função dessa estrutura é fundamental. Ela está associada em armazenamento de proteína, empacotamento e secreção dessas proteínas. Portanto, esta organela importante estará vinculada a tecidos, células com alto poder de secreção, como glândulas, por exemplo. Estes conteúdos serão eliminados através de vesículas chamadas de lisossomos, portanto os lisossomos são vesículas membranosas cuja região interna existem proteínas que podem promover, por exemplo, digestão. E aproveitando esta possibilidade, aqui você observa um mecanismo de endocitose, em que uma partícula externa está sendo englobada, consequentemente, pela célula e jogada para dentro na forma de vesícula, isso aqui denominado, consequentemente, como sendo se nós falarmos aí de fagocitose, é claro que é um fagossomo. A partir desse fagossomo, você tem a junção com o lisossomo e aí você forma o vacúolo o vacúolo digestório. Este vacúolo digestório promove a degradação, a digestão das partículas e, claro, aquilo que é possível de ser absorvido, ótimo. O que não é, será exocitado. Exocitose é isso aqui, galera, ó. É a eliminação de partículas pela célula através de vesícula.
Eita, que beleza! Galera, e se perguntarem para você qual é o caminho percorrido por um aminoácido, desde o momento em que ele está associado à síntese da proteína, até, consequentemente, a sua eliminação. Galera, você deve pensar o seguinte: ele é produzido no retículo endoplasmático rugoso, ele é deslocado até o sistema Golgiense através de vesículas de transição. Estas são vesículas de transição cheias de proteína. E aí eles caem, consequentemente, no sistema Golgiense. Lá são empacotados, armazenados, portanto, colocados dentro de vesículas. E aí sim serão secretados na própria forma de lisossomos, ou então simplesmente de vesículas cheias de enzimas, e aí acabam exocitando, jogando seu conteúdo, por exemplo, para o interior de um tubo digestório, de um estômago, de um duodeno, ou seja, qualquer que seja o aspecto viável a isso. Se ligou? Primeira dica importante do Paulado associado à citologia. Galera, vamos dar uma beiçada na água. Beber água é importante demais, hein? Olha lá, ó. Ótimo. Portanto, primeiro tema definido para nós aí. Guarde essas organelas, esse caminho percorrido, sempre muito interessante. Galera, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de osmose. Osmose é um transporte passivo que está intimamente relacionado com a passagem de água de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração. Nós podemos demonstrar esse mecanismo da seguinte maneira. Vocês estão visualizando aqui um recipiente, perfeito? Aqui nós estamos colocando uma solução com sacarose. Percebam que este lado ele é menos concentrado do que esse daqui. Portanto, este é o hipotônico, este é o hipertônico. Percebam que ele está separado, esses dois recipientes, ou esses dois meios estão separados por uma membrana semipermeável. Beleza? Membrana semipermeável. Galera, qual que é a tendência dessa história? Como o soluto ele não pode transladar de um lado para o outro, quem vai ser deslocado é a água. Aqui onde a concentração é maior, nós observaremos então a água sendo deslocada para este lado. Desta forma, depois de um certo tempo, você tem uma variação de volume que acaba igualando as concentrações. Essa é a ideia da osmose, igualar as concentrações. Agora, galera, imaginem vocês se eu tivesse a possibilidade aqui, ó, nesta região especificamente, de colocar um pivô, um pino, que empurrasse essa água para baixo e, portanto, impedisse que ela pudesse ser deslocada por osmose. Esta força que eu vou, esta pressão que eu vou exercer para impedir a água de se deslocar para o recipiente de maior concentração é o que nós chamamos de pressão osmótica. Paulada, então, o que é a pressão osmótica? É a pressão hidrostática que equilibra a entrada de água para dentro da solução de sacarose, ou seja, de maior concentração. Isso é denominado como pressão osmótica. Quanto maior a diferença de concentração entre os dois recipientes, maior será, consequentemente, a pressão osmótica. Cara, isso é lindo! Agora dá uma olhada aqui comigo, moçada. Olha lá. Se nós pensarmos numa célula animal, por exemplo, uma hemácia, né? Nós podemos trabalhar da seguinte maneira. A hemácia, quando colocada numa solução de mesma concentração que o seu citoplasma, nós observaremos, moçada, a manifestação de um equilíbrio dinâmico, ou seja, a mesma quantidade de água que sair desta célula vai entrar. Portanto, ela se mantém equilibrada dinamicamente. Portanto, uma fotinho real para mostrar para você que ela nem ficou cheia d'água e nem, obviamente, muito plasmolizada, ou nem plasmolizada, rompida, e nem, consequentemente, crenada, que é o termo que nós vamos utilizar em que ela perde água. Então tá lá, isotônica, equilíbrio dinâmico. Guarde isso com carinho, hein? Quando se manifesta o equilíbrio entre os dois meios, não há um equilíbrio estático, ele é dinâmico. Muito bem. Galera, agora vamos pegar essa hemácia e colocá-la numa solução hipertônica. Bicho, olha lá. O que vai acontecer? Por osmose, agora esta hemácia vai perder água para o meio em maior quantidade. Conclusão, ela acaba ficando com uma pequena quantidade de água dentro dela e ela fica, portanto, crenada. Estas pontas que se salientam, pela superfície da célula, são as proteínas, os filamentos e citoesqueleto, né, moçada? Conforme a célula vai perdendo água, esse citoesqueleto ele vai sendo moldado pela membrana, portanto, crenada. Uma terceira possibilidade, quando colocada numa solução hipotônica de menor concentração. Galera, o que vai acontecer? Muito bem, galera. Agora a célula, ela vai ganhar água. Por quê? Ela foi colocada numa solução hipotônica. O meio intracelular é hipertônico.
Então ela ganha água, isso, ganha água até que nós podemos observar a ocorrência da hemólise, que seria o rompimento desta hemácia. Paulada, me diga uma coisa, quando esta hemácia ela rompe, qual é a cor que fica a solução? A solução, ela fica plenamente avermelhada devido à hemoglobina que está dentro destas tais hemácias. Galera, esta é uma osmose animal, um baita de um filé que pode estar presente na sua prova. Vamos lá, prossigamos com a nossa história. Galera, agora gostaria de citar para você um fator evolutivo importante chamado de camuflagem. Todos nós sabemos que existem organismos que ao longo da sua existência, ao longo da existência da espécie, vão passando por mecanismos de seleção que permitem com que eles possam ter uma maior satisfação de sobrevivência. Aqueles que apresentarem a característica viável, consequentemente, acabam sobrevivendo. Galera, que coisa linda, bicho. Vamos lá. Para que nós possamos entender essa história agora de fato, o que significa camuflagem, né? A camuflagem, ela significa ocorre quando determinado organismo possui um padrão de coloração semelhante ao seu entorno, dificultando sua detecção. Pode ser coloração ou mesmo estrutura, forma, parecido com aquilo que tem ao seu entorno. Galera, olha que exemplo legal. Você está vendo aí uma fotinho que apareceu para você. Eu acho que todos nós que estamos aqui conseguimos visualizar que isso aqui é um polvo, mas observe, galera, que ele tem basicamente a mesma coloração do que o substrato, dificultando dessa forma possíveis presas que estejam passando aí de identificá-lo. Portanto, ele acaba tendo uma questão alimentar muito mais satisfatória. Olha esse outro exemplo, olha que bonitinha. Aqui você visualiza a coruja que está camuflada dentro aí do seu buraco, da sua toca, e claro que a cor da árvore acaba permitindo com que ela tenha esta camuflagem de forma mais satisfatória. Galera, agora vem comigo. O que significa mimetismo? Olha lá, hein, bicho. Mimetismo consiste na presença, por parte de determinados organismos, denominados mímicos, de características que os confundem com um outro grupo de organismos, os modelos. Ou seja, a partir do processo evolutivo, por seleção natural, organismos acabam ficando semelhantes entre si, vão sendo selecionados, passando por pressões seletivas parecidas e acabam tornando-se semelhantes quanto à coloração, forma, às vezes o próprio layout, o desenho na superfície do corpo do animal. Galera, isso é lindo. Ou então, estruturalmente. Dá uma olhada nessa foto aí. O que você acha que isso aí é, moçada? Dá uma pensadinha, dá uma olhadinha. Se você for bom de zoologia, você sabe de quem eu estou falando. Galera, isso aqui que parece uma formiga, na verdade, é uma aranha. É uma fêmea de uma espécie que acaba mimetizando formigas para poder invadir o formigueiro e a partir daí se alimentar dele, das larvas, né? Então este é um caso de mimetismo, uma espécie de aranha imitando especificamente um grupo ou uma espécie de formiga. Galera, não é qualquer formiga que ela consiga ser mimetizada ou ser confundida, não. Tem que ser aquela espécie específica e isso é muito satisfatório, definindo o conceito de mimetismo. Então, camuflagem, mimetismo, dois conceitos maravilhosos para que vocês possam guardar com carinho. Galera, que delícia, bicho! Vamos trabalhar, nós estamos jantando aqui, estamos trabalhando, estamos produzindo. Famema 2022, você, galera, você vai estar lá. Aposte nisso, acredite nisso, que eu tenho certeza que a sua hora vai chegar. Galera, vamos lá, um pouquinho de ecologia agora aqui para você. Cara, nós estamos observando atualmente uma grande diversidade de fatores de clima, temperatura, que estão variando de forma intensa no nosso planeta e principalmente aqui no nosso Brasilzão. O verão que não parece verão, o inverno que não parece inverno, momento que estava seco, de repente chove intensamente, enchente. Ou seja, nós estamos passando por uma diversidade de talvez mudanças climáticas e fatores ambientais muito significativos. Agora, bicho, o que eu gostaria de destacar aqui para você é o que nós chamamos de inversão térmica. Galera, o que é inversão térmica? É algo fenomenal que só vai acontecer em grandes centros urbanos. É a inversão térmica com problema relacionado à poluição, sim. Mas o que é de fato a inversão térmica, galera? A inversão térmica é um fenômeno climático, perfeito, que ocorre principalmente nos grandes centros industrializados,
onde o nível de poluição ele é muito elevado. Então, a inversão térmica que nós vamos trabalhar é aquela que está vinculada em, de fato, causar um dano devido à alta produção de poluição. Galera, imagine que nós estamos aqui, ó, nesta primeira figura, num momento de um verão, em que a temperatura é bastante elevada. Ah, mas tem poluição? Claro que sim, ó, você está visualizando. Só que qual que é o problema quando nós observamos uma grande quantidade de radiação infravermelha, radiação infravermelha, que é emitida pela superfície dos grandes centros urbanos? Claro que esta camada superficial dos centros urbanos, asfalto, telhado, concreto, eles são aquecidos pela radiação ultravioleta e acabam proporcionando a liberação do infravermelho. Este infravermelho é que aquece de fato a nossa atmosfera de forma significativa. Galera, durante o verão, o que acontece? O ar que está aqui presente, próximo do centro urbano, ele é constantemente aquecido rapidamente por este infravermelho e, portanto, ele é jogado rapidamente para cima, para as regiões mais altas. Em contrapartida, o ar mais elevado, que está em altas altitudes, ele é mais denso devido ao fato de ser mais gelado e acaba consequentemente descendo. Então, constantemente, moçada, nós observamos aqui de novo, olha lá, constantemente nós observaremos a dispersão dos poluentes. O ar quente sobe, o ar frio desce. O ar quente sobe, o ar frio desce. E esta ciclagem, esta circulação, impede com que grandes concentrações de poluição se mantenham impregnados ou armazenados ou aprisionados na superfície dos grandes centros urbanos. Essa é a ideia. Agora, bicho, eis a questão. Galera, agora imagine comigo o seguinte. Imaginemos agora aqui na outra figura que duas massas de ar, uma quente e outra fria, colidiram. Só que imagine que a massa de ar frio passou por baixo da massa de ar quente, como é o que você está observando aqui. Nesta situação, o ar frio mais denso se mantém lá embaixo e o ar quente mais denso, menos denso, acaba se mantendo lá em cima. Portanto, nós não vamos conseguir observar a circulação deste ar devido, obviamente, à variação de temperatura. Não dá, moçada. O ar frio, que é o mais denso, já está embaixo. Então, o que acontece? Até que este ar aqui embaixo, ele não seja aquecido, este ar frio, cheio de poluentes, de bactérias, de vírus, ele se mantém estagnado, aprisionado na superfície do grande centro urbano. E aí que mora o problema. Por quê? Você, ser humano, em contato com essas fuligens, com essas partículas de poluição, vírus, bactérias, você vai adoecer. Você pode manifestar problemas de bronquite, asma, bronquiolite, até enfisema pulmonar, moçada, dependendo da intensidade da poluição. E, claro, aumenta o número de doenças respiratórias. Nós observaremos um aumento significativo nas doenças respiratórias, tanto de vírus quanto de bactérias. Portanto, extremamente perigoso. Agora, quando que a inversão acaba? Quando esta tal camada de ar frio, ela vai ser aquecida. Então, olha só, por que geralmente a gente observa a inversão ao longo da madrugada, no começo da manhã? Porque ainda a temperatura é baixa. A radiação não é capaz de aquecer a superfície do substrato da cidade e liberar infravermelho que vai rapidamente aquecer a massa de ar. Não é, moçada. Por isso que se mantém um tempo lá aprisionada, em contato com as suas narinas, com as suas vias respiratórias. Agora, começou a sair o solzão, esquentou demais, a camada de ar também é aquecida, essa daqui, claro, né, que está próxima do centro urbano, e aí ela vai ser dispersa naturalmente como deveria. Entendeu? Galera, extremamente importante você lembrar o significado da inversão térmica. Eita, que beleza! Vamos socar a bota? Quero falar para vocês de duas verminoses importantes. A primeira delas, olha quanto tema filé Paulada tá deixando para você, bicho. A primeira dela, ascaridíase ou lombriga. Galera, agente etiológico, nós denominamos como sendo Ascaris lumbricoides. Eita, que beleza! Ascaris lumbricoides. Tá aqui, fêmea, macho, bonitinho destacado para você. Galera, o parasita, no caso, o Ascaris, ele é chamado de monogenético devido ao fato dele utilizar um único genoma, um único organismo para que ele possa se reproduzir. E o ciclo reprodutivo deste verme é chamado de monoxênico porque apresenta apenas um hospedeiro. Legal? Olha lá.
O ovo deste verme é chamado de embrionado por qual motivo? Quando ele elimina esse ovo para o ambiente via fezes humana, este ovo ainda não teve o desenvolvimento embrionário. Ele acaba desenvolvendo no ambiente. Olha lá, ó, formando as estruturas. Até que num determinado momento você tem a formação da larva. Pronto. Tá aí. Imagine esse ovo contaminando água, alguns tipos de alimentos, vegetais que você vai ingerir. Galera, vamos entender como é que funciona? Então olha lá, ó. Imagine aqui o ovinho, você vai ingerir. Eu gostaria que neste momento você seguisse comigo as setinhas pretas. Ó, você ingeriu o ovo. Quando? Onde? Alimentos contaminados, água. Sei lá, o cara usou a água lá do riozinho, da lagoa. Infelizmente alguém foi lá e fez um cocôzão, então ele está tendo contato direto com esses ovos. Perfeito? Então imagine que ele tenha ingerido um deles, ou alguns deles. A seta preta, então esse ovo vai passar por todo o trato digestório até chegar na região de duodeno. Galera, aqui no duodeno, o que vai acontecer? Na porção inicial do intestino delgado, o ovo vai eclodir e liberar uma larva. Esta larva, ela perfura a parede intestinal e desloca-se para o sangue, devido à necessidade de oxigênio. Fechou? Passando pela corrente sanguínea, pode passar por alguns órgãos como o fígado, o próprio baço, até mesmo o pâncreas, chegando na região pulmonar. Quando ela chega no pulmão, o que acontece? Ela vai sair do sangue e migrar para o pulmão. Galera, a larva perfura o alvéolo, cai na cavidade alveolar e faz o caminho inverso, bronquíolo, brônquio, e aí, consequentemente, chega na traqueia, olha lá a setinha rosa, chega na traqueia novamente. Aí você dá aquela tossidinha e aí você engole a larva, portanto agora na forma larval. Segue comigo agora a seta azul. Quando você engole a larva, agora ela passa por todo o trato digestório praticamente e vai se instalar lá no intestino delgado. E agora, moçada, esta larva torna-se adulta, estas larvas tornam-se adultas e começam a se reproduzir novamente. Portanto, aqui, ó, estão se reproduzindo. Ao se reproduzirem, liberam ovos novamente. Ah, e aí pode contaminar alimento, água. Moçada, essa é a ideia que eu gostaria que você guardasse com bastante carinho. Se ligou? Entendeu? Que coisa linda, hein, bicho? Galera, o que a gente pode fazer para prevenir de pegar a lombriga? Precisa ter saneamento básico, lavar muito bem as frutas e verduras que nós estamos ingerindo, ferver, filtrar água, tratamento dos doentes. Moçada, isso é importante. Fechou? Vamos prosseguir? Legal? Entendeu as caridíase? Vamos para um próximo momento. Olha lá. Esquistossomose ou barriga d'água. Famosíssima esquistossomose. Galera, qual é o nome do agente causador? É o Schistosoma mansoni, um plateuminto pertencente a uma classe chamada de Tremátoda. Aqui, ó, a fotinho deles separados. Este é o macho, esta é a fêmea. E aqui eles estão juntos, moçada. A fêmea aqui, ó, ela vive dentro de um canal no corpo do macho, chamado canal ginecóforo, tá? Vamos entender como é que a gente pega essa doença? Imagine um ser humano contaminado com os vermes adultos vivendo lá nos vasos sanguíneos próximos do fígado, chamado sistema porta-hepático. Imagine que esse indivíduo defecou, eliminou ovos. Galera, eu vou frisar o Schistosoma mansoni, tá? Ó. Estes ovos no ambiente aquático, eles vão eclodir e liberar uma larva chamada miracídio. Esta larva penetra no corpo do caramujo, chamado Bionfalaria ou Planorbis. Bionfalaria ou Planorbis. E aí, no caramujo, a larva miracídio realiza uma pedogênese. Algumas células que estão internamente essa larva acabam se multiplicando e originando aglomerados de pequenas células. Então aqui mostrados para vocês, ó, essa estruturinha que eu estou te mostrando é chamada de esporocisto. É um dos estágios da pedogênese. Cada aglomeradozinho desse de célula, ó, vai dar origem a uma cercária. Esta cercária sai depois do corpo do caramujo e, consequentemente, vive ali no ambiente aquático. Ela, se alguém, ser humano, for nadar nesta lagoa que tem esta cercária, ela penetra pela pele, então penetração ativa pela pele, e aí, moçada, esta larva vai se deslocar lá para o sistema porta-hepático e tornar-se adulta. Paulado, onde que é o sistema porta-hepático? Dá uma olhada aí, galera. É aqui, ó. Este vaso aqui, ó. Ó, veia porta, né? Ó, então é aqui mais ou menos que ela sobrevive, o macho e a fêmea se reproduzindo. A partir do momento que a fêmea está gravídica, ela segue esse caminho aqui, ó. Olha para mim, ó.
Ó, olha lá pro esquema, ó. Ela pega a veia mesentérica inferior e bate aqui, moçada, ó. Tum! Aí ela perfura o intestino, joga os ovos para dentro do intestino e você no caso, o indivíduo contaminado, elimina estes ovos juntamente com as fezes. E a partir daí, tudo começa novamente. Paulada, quem é o hospedeiro definitivo? Nós, seres humanos, e o intermediário? Obviamente, o caramujo. Galera, como é que a gente faz para prevenir de pegar essa doença? Moçada, é muito fácil. Nós devemos evitar nadar em lagoas que tenha caramujo. Precisa ter saneamento básico para não permitir lançar essas tais fezes contaminadas com ovos. Portanto, precisa permitir prática de controle biológico. Tem um peixe chamado de tambaqui, ele come o caramujo. Controle biológico, hein? Introduzir um predador natural do organismo que você quer minimizar quanto a número populacional ou até mesmo eliminá-lo. Se ligou? Esta é a esquistossomose ou barriga d'água. Paulada, estamos caminhando, hein, bicho? Moçada, nós estamos caminhando de forma maravilhosa. E Paulada, nesse momento, vai dar mais uma beiçada na água. Galera, tomara que o Paulada acerte pelo menos algumas questõezinhas aí para que você possa se dar bem na família. Vamos lá? Eita, que beleza! Quero falar um pouquinho com vocês sobre tecido conjuntivo adiposo. Galera, existem vários tipos de tecidos conjuntivos, cartilaginoso, ósseo, adiposo, o propriamente dito, que é o chamado de frouxo ou tendinoso, são os tendões, a derme, enfim. Hoje aqui nós vamos nos atentar especificamente ao tecido conjuntivo adiposo. Galera, as células adiposas, elas podem ser de duas formas. Unilocular, formando, portanto, um tecido adiposo branco, amarelado, esbranquiçado, amarelado, ou então esta célula pode ser multilocular, já eu te mostro. E aí ela vai ter um aspecto mais pardo, marrom, enfim. Esse tecido conjuntivo, ele apresenta substância fundamental amorfa extremamente reduzida, é basicamente tecido adiposo, gordura que está ali armazenado. Galera, vamos lá. O que tem de característica o tecido adiposo chamado unilocular? Vamos nós. Primeiro fator, são células portadoras de vesículas grandes preenchidas por gordura. E além disso, galera, isso é importante agora. O tecido adiposo unilocular, ele está presente nos organismos adultos. O tecido subcutâneo está abaixo da tua pele, serve de isolante térmico também. E entre os órgãos como coração, rins, até mesmo o fígado, nós encontraremos a presença desse tecido unilocular. Coloração branca amarelada. Galera, qual a importância dele? Proteção contra choques mecânicos e reserva energética. Esta é a função do tecido unilocular. Olha lá, vamos dar uma olhadinha nele? Pronto, ó. São células cheias, consequentemente, de tecido adiposo. Coloração esbranquiçada, amarelada. Galera, e o tecido multilocular? Primeiro, são portadoras de células com várias pequenas vesículas preenchidas de gordura. Um detalhe, estão presentes no recém-nascido e em animais que hibernam. Galera, você provavelmente deve ter, se caso você tem um irmão, irmã, ou se você já pegou um bebê, sabe aquela gordurinha da barriguinha do bebê molinha? Que gostoso tchucu-tchucu. Ah, moçada, é essa, bem macia. Então, a multilocular, ela está presente em recém-nascidos e também animais que hibernam. Galera, qual que é a função? Termorreguladores, eles são termorreguladores. A quebra deste tecido permite produção de calor, aquecimento do corpo. O bebê, quando sai do corpo da mãe, cara, a diferença de temperatura é muito grande. Portanto, ele necessita deste calor para aquecer o organismo. E o animal que hiberna também fica 6 meses dormindo para que recupere a sua vitalidade. Primeiro ele degrada a parte da gordura, multilocular, produz calor, aquece o organismo e aí, sem dúvida alguma, ele pode trabalhar. Galera, que coisa linda! Vamos ver esse tecido? Olha lá, ó. Isso aqui é uma única célula, ó.
com várias vesículas. Tá vendo o núcleo aqui, ó, que eu tô com o laser bem em cima? Esse é o núcleo. E aqui estão as vesículas. Estou passando bem devagar aí para que você possa observar. Galera, show de bola! Se ligou? Tecido adiposo, unilocular, multilocular. Guarde com bastante carinho, hein? Bastante carinho, que a chance é grande de que talvez vocês serem questionados relacionados a esse aspecto. Eita, que beleza, hein, galera? Vamos prosseguir? Paulada, tem bastante dica, hein? Pois é, tem bastante coisa que nós estamos aqui discutindo e que nós podemos retratar a vocês. Galera, vamos para o próximo fator? Ixi, Paulada, tô vendo um gráfico aí, hein? É um gráfico que mostra pressão sanguínea em milímetros de Hg, velocidade do sangue em centímetros por segundo e área total. Claro que nós vamos ter que avaliar isso quanto aos vasos sanguíneos. Mas antes disso, dá uma olhadinha aqui comigo. Galera, os vasos sanguíneos nós teremos basicamente 3 tipos importantes para vocês trabalharem. As artérias, claro que existem arteríolas, que são de pequeno calibre, enfim. As veias, claro que existem as vênulas, que são de pequeno calibre. E os capilares. Lembrando que capilar é formado por uma única camada de células, o endotélio, e por esse motivo que são nestes vasos que nós encontraremos grande quantidade de trocas com os tecidos. Se ligou? Isso é importante. Galera, no caso dos da artéria e veia, elas são formadas basicamente por 3 camadas, chamadas de túnicas adventícia, que é basicamente tecido conjuntivo fibroso, tem colágeno, enfim. Além disso, você tem a camada média, vai observando na figura aqui, ó, túnica média, túnica adventícia. Então, adventícia é tecido conjuntivo fibroso, tem colágeno resistente. A túnica média, você encontra elastina, que é tecido conjuntivo elástico, por isso que tem elasticidade também associado a ela, e musculatura lisa. Legal. E por fim, a parte interna, que é chamada de endotélio, que é o tecido epitelial que reveste o vaso. Galera, qual a diferença de artéria e veia quanto a estas túnicas? A espessura. A camada média e a camada adventícia de uma artéria é muito mais espessa, muito mais volumosa do que comparado com de uma veia. Galera, o interessante para você guardar comigo é que na veia, como você pode observar aqui, ó, existem algumas válvulas que impedem o refluxo sanguíneo. Então a válvula está aqui fechada, aí o sangue vai vir por aqui, ó. Quando o sangue passa, a válvula abre e aí ela fecha, impedindo com que ocorra o refluxo sanguíneo. Legal? Galera, sabendo dessa história, bicho, o que nós podemos retratar aqui juntamente com vocês? Aqui ao lado existe um gráfico que mostra grandes artérias até veias, passando por pequenas artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias, enfim. Vamos primeiro avaliar um fator importante. Qual? Pressão sanguínea. Galera, a pressão da artéria, ela é muito maior do que a pressão dos capilares e das veias. Isso é muito importante. Primeiro, o que determina essa alta pressão é que as artérias estão retirando sangue do coração, que estão sendo bombeados pelos ventrículos, então numa alta pressão. Claro que a artéria ela tem capacidade de contrair para suportar esta pressão e por esse motivo desempenha uma função fundamental que é permitir a distribuição de sangue pelo organismo. Agora, capilar e veia, a pressão já é bem mais baixa, né? Como nós podemos observar. Estão distantes das regiões ventriculares, elas estão voltando para os átrios, né? Muito bem. Galera, agora vamos ver a velocidade, né? A velocidade de uma artéria, ela é bastante grande. Por quê? Está sendo bombeado do ventrículo o sangue que está saindo pelas artérias. Então ele sai numa velocidade muito grande. Porém, quando chega na região dos capilares, essa velocidade ela é bem baixa. Isso acontece para favorecer, é claro, a distribuição, a trocas com os tecidos. Porque se o sangue passa de forma muito rápida, não dá, moçada. Como é que vai estabelecer troca? Então a velocidade ali sendo baixa, isso foi estabelecido, é claro, devido ao fato de ter favorecido troca com os tecidos, seja na captura de excretas, seja na produção, seja na distribuição de nutrientes, captação ou liberação de gases, não interessa. Então, aí no caso a pressão, a velocidade é bem baixa. Paulada, mas estou vendo que em vênula e veia a velocidade volta a aumentar. Pois é,
Esta velocidade nas veias ela é aumentada devido a movimentos da musculatura estriada esquelética que está ao redor destes vasos sanguíneos e, além disso, dos movimentos diafragmáticos, moçada. Quando o seu diafragma, você contrai o seu diafragma, você gera um puxão na cavidade abdominal. E este puxão ele é importante para permitir com que o seu sangue que está no interior dos vasos, das veias, no caso, também sejam deslocados com uma velocidade um pouco mais intensa. Então olha que legal, hein? No capilar é devagar, na veia é praticamente muito próxima à velocidade com que ocorre na artéria. E como tem válvula na veia, não há possibilidade de refluxo. Na artéria tem válvula? Não precisa, né, moçada? A velocidade e a pressão é muito grande, não vai ter como ter volta de sangue ali. Teoricamente, isso não deve acontecer. Legal. Para finalizar, área total. Galera, não tem nem o que dizer. Quais são os vasos que eu citei para você que realizam trocas com os tecidos? São os capilares. Então, sem dúvida, eles serão os que têm maior área de superfície para troca com os tecidos. Galera, que coisa maravilhosa, bicho. Eu vou repetir. Que coisa maravilhosa que você teve a oportunidade de dar um zóio aqui agora juntamente comigo. Legalzão? Show de bola? Ó, deu até coceira no bigode, moçada. Paulada vai dar mais uma beiçada na água aqui, vamos lá? Excelente. Galerinha, vamos lá, bicho. Coagulação do sangue. Paulada, coagulação do sangue. Pois é, bicho. Existe um mecanismo chamado de hemostasia, que refere-se ao fato de que quando você tem uma lesão, um corte, você tem inicialmente uma vasoconstrição, a musculatura do seu vaso sanguíneo lesionado, ela vai gerar uma constrição, já diminuindo, obviamente, esta vazão. Posteriormente, você tem um segundo fator, chamado de tampão plaquetário. As plaquetas começam a aderir na parede do vaso, diminuindo ainda mais este diâmetro. Porém, o grande fator que prossegue e que vai de fato estancar a vazão sanguínea, e isso precisa acontecer em um período bastante pequeno, senão você começa a ter muita vazão e provavelmente possa ter problema de coagulação. Eu quero que você dê uma olhada aqui nessa história. Galera, imagine um tecido lesionado, então as plaquetas começaram a aglomerar, manifestando o que nós chamamos do tampão plaquetário. Neste momento, um conjunto de componentes que nós denominamos como tromboplastina, ele começa a agir. Mas antes disso, eu preciso que você entenda comigo o seguinte. Existe uma proteína chamada de protrombina e ela está presente no plasma, só que é o seguinte, essa proteína, moçada, ela é produzida no fígado e posteriormente lançada no seu magnífico sangue. A produção desta proteína chamada protrombina, ela depende da presença de uma vitamina K, que é muito importante na ativação de enzimas que estarão associados com a produção da protrombina. Então, por favor, a protrombina produzida no fígado necessita da presença da vitamina K, ô louco, Paulada, potássio, você está marcando, da vitamina K para que haja, consequentemente, a produção desta proteína. Galera, agora o que acontece? Esta tromboplastina, um conjunto de componentes, de fatores da coagulação, eles vão permitir, na presença de cálcio, portanto mais um ativador enzimático, a conversão da protrombina em trombina. Ocorre a perda de alguns aminoácidos e, portanto, forma um peptídeo chamado trombina. Esta trombina, moçada, olha que beleza, o que ela vai fazer? Ela representa a forma ativa agora da enzima. Ela vai pegar o fibrinogênio, que também é produzido lá no fígado, secretado e lançado para o plasma sanguíneo. Esta trombina vai transformar o fibrinogênio em fibrina. Na verdade, são pequenos peptídeos que, depois de aglomerados, formam filamentos. Estes filamentos se entrelaçam no local da vazão sanguínea, permitindo com que haja, consequentemente, um aglomerado de células e, a partir dali, possam estancar o vazamento. Isso nós chamamos de coagulação do sangue. Galera, precisa guardar, hein? Participação importante da vitamina K, do cálcio, sem dúvida alguma permitindo transformação da protrombina em trombina, fibrinogênio em fibrina. Galera, a partir daí você tem todo o mecanismo de hemostasia definido, chamado aí consequentemente, e possibilitando, né, não mais vazão sanguínea. Legal, galera! Ó! Que coisa linda! Tem mais pra gente trabalhar pra você. Galera, nós estamos finalizando, viu, bicho? Olha só. Para que a gente possa finalizar,
É claro que ainda dentro da fisiologia, eu gostaria de falar para você de um aspecto importante chamado fibra muscular. Galera, nós vamos trabalhar rapidamente dentro de um aspecto chamado de musculatura estriada esquelética. Você sabe que o miócito ou fibra muscular corresponde à célula do seu músculo e no caso da estriada esquelética, ela representa um sincício, né, um citoplasma único, são várias células que estavam ali unidas formando um filamento e com vários núcleos periféricos. E dentro destas fibras musculares nós temos as armações proteicas, que são os miofilamentos, que são as actinas e miosinas que deslizam entre si. Beleza? Mas galera, aqui o que me interessa é o seguinte, nós temos basicamente dois tipos de fibras musculares. Chamamos de fibra tipo 1, que é a miosina lenta, e a fibra tipo 2, que é a miosina rápida. A miosina lenta, ela se caracteriza por ter uma cor avermelhada, que é a tipo 1, né? Ela tem grande acúmulo de mioglobina, é uma proteína que armazena oxigênio. Ela tem ampla irrigação sanguínea e grande quantidade de mitocôndrias. O metabolismo energético que é utilizado plenamente por estas tais fibras musculares é o que nós chamamos de metabolismo energético aeróbico. Então esse tipo de fibra, ele tem alta resistência à fadiga. Está associado a atletas que praticam ou que participam de competições de longas distâncias. O cara que corre a maratona, se não me engano é 42 ou 45 quilômetros, se caso não for isso, depois você me corrige aí no vídeo, tá? Ou manda lá o recado falando qual é o correto. Os caras que pedalam 40, 50, 70, 100 quilômetros, os que nadam 1.000 metros, 2.000 metros, galera, esse povo aí tem uma quantidade de fibra muscular tipo 1 muito grande. Claro que existe limitação genética, mas dá para você, sem dúvida alguma, moldar. Legal? Agora, a fibra tipo 2, ela é esbranquiçada, ela não apresenta mioglobina, portanto não tem fator de concentração de oxigênio ou reserva, menor irrigação sanguínea e menor número de mitocôndrias. Galera, o metabolismo energético utilizado aqui é a fermentação lática. Eita paulada! Baixa produção de energia. Pois é, você forma ácido lático e a partir daí você tem liberação de energia para a sua fibra muscular trabalhar. Esse tipo de fibra muscular ela tem baixa resistência à fadiga. Cuidado, tipo 1 alta resistência à fadiga, tipo 2 baixa. É o caso, por exemplo, do nosso querido Usain Bolt. Infelizmente, nós não temos mais o prazer de vê-lo correr, mas pelo que me lembro, tive a oportunidade de ver todas as grandes e brilhantes vitórias que esse cara manifestou. 100 metros raso, o levantador de peso, moçada, campeão olímpico. Esses caras têm uma moldagem no corpo a apresentar uma maior quantidade de tipos de fibras do tipo 2, no caso. Guarde isso com bastante carinho. Sem dúvida existe possibilidade de vocês serem questionados nesse sentido. Para finalizar nossa história, eu gostaria de citar para você quais são as fontes de energia que nós temos relacionado à contração do nosso músculo, o deslizamento dos filamentos de actina entre os filamentos de miosina, na verdade os de miosina entre os actinas. Nós necessitamos de algumas fontes de energia. Vamos lá? Energia para contração muscular. Galera, primeira fonte, energia rápida. Temos energia relacionada ao mecanismo anaeróbico e tem energia relacionada ao mecanismo aeróbico. A energia rápida, ela está vinculada aos 15 primeiros segundos de atividade. A fosfocreatina, ela representa uma fonte imediata de energia para regenerar o ATP. Então ela libera fosfato para que você regenere o ADP, juntando-se a este fosfato inorgânico, produzindo ATP novamente. Olha lá que bonitinho, moçada. Então o que você está vendo aqui com o paulado? Olha aqui, rapidamente. Você está vendo a fosfocreatina, então você tem a liberação do fosfato, a enzima é chamada de enzima creatina quinase, e aí o que acontece? Pega o fosfato, introduz na molécula de ADP e forma ATP. Esse ATP pode ser utilizado na contração do músculo. Galera, você usa ATP para contrair e um ATP para relaxar. Fechou? Um para contrair, outro para relaxar e assim sucessivamente. Mecanismo anaeróbico, de 30 a 60 segundos de atividade física. E aí a glicose, ela pode ter origem tanto sanguínea
como por exemplo aquela que estava armazenada na forma de glicogênio. Dá uma olhada lá, moçada. Glicose, você tem uma glicólise, né, que é o processo inicial do processo fermentativo, da fermentação lática, e aí você tem liberação de ATP. Libera-se também 2 ácidos pirúvicos, aqui no caso eu só coloquei ácido pirúvico, e portanto formação de ácido lático na corrente sanguínea. Galera, o ácido lático, ele pode ser vinculado a permitir a produção do lactato, que é a forma ionizada. E a partir daí, como libera H+, esse H+, pode interferir no pH que está relacionado ali à fibra muscular. E isso pode dar aquela sensação de dor. Portanto, o lactato ele é utilizado pelos fisiologistas como uma forma de padronizar ou identificar se o atleta está com um condicionamento bom, se está ruim. Dependendo da quantidade de fermentação que a fibra muscular esteja realizando, ele pode estar bem ou mal condicionado. Então, importante que esteja vinculado a isso. E para finalizar, mecanismo aeróbico, que é aquele que você pode manifestar durante horas, sei lá, você vai correr uma maratona, dá um pedal de 4 ou 5 horas, cara, aí é aeróbico, bicho, aeróbico monstro. A glicose pode ter de origem sanguínea, consequentemente, ou aquela que estava armazenada. E aí, galera, o que nós temos para finalizar? Aí, lógico que nós estamos falando de respiração celular, aeróbica, a glicose produz 2 ácidos pirúvicos, passa por uma diversidade de reações dentro da mitocôndria, permitindo a produção de vários ATPs. E aí sim, esses ATPs são utilizados imensamente na contração do músculo. Um ATP para contrair, um ATP para relaxar. Galera, que coisa linda, bicho. Que maravilhoso isso que nós acabamos de trabalhar juntamente com vocês. Show de bola! Então, para que nós possamos finalizar, eu gostaria agora desse momento de agradecer a presença de todos vocês. Espero que você tenha gostado. Se você gostou já de antemão, deixa like aqui pro Paulada, moçada. Tenho certeza que isso vai nos ajudar bastante. E aproveita, já que você está por aqui, ficou com a gente até o final, inscreva-se aqui no nosso canal, galera. Tenho certeza que você vai usufruir de todo o nosso conteúdo, que é show de bola para você que é vestibulando, sem dúvida alguma. E ó, deixa comentário que o Paulada responde com o maior carinho para todos vocês. Eu espero que você tenha aproveitado. Eu desejo a vocês a melhor prova da vida de vocês e que vocês arrebentem, moçada. Eu acredito imensamente no potencial de todos vocês. Uma boa prova da FAMEMA, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Produção! Se liga, navio!